Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PED Volume 2, 2021, do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Física. Antes de iniciar as atividades, peço que se inscreva no canal, dê um like aí nesse vídeo para reforçar aqui o nosso trabalho. Atividade 1. Um corpo percorre uma trajetória retilínea com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Toda vez que falar de aceleração, lembramos que é metros por segundo ao quadrado. Se a velocidade vir em quilômetro por hora, é necessário converter a velocidade de quilômetro por hora para metros por segundo, devido à aceleração estar em metros por segundo ao quadrado. No instante inicial, o movimento é retardado, ou seja, quando é retardado é porque está desacelerando. E sua velocidade vale 20 metros por segundo. Aqui a velocidade já está em metros por segundo, não havendo a necessidade de fazer a conversão. Letra A. Determine a velocidade do carro no instante 3 segundos. Então, a fórmula é: velocidade final é igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Esta aqui é a fórmula para encontrarmos o valor. Então, a velocidade final é igual velocidade inicial, 20. Está falando aqui que a velocidade é 20. E a aceleração vai ser menos 4 metros por segundo ao quadrado, porque está desacelerando. O movimento é retardado. Quando o movimento é retardado, a aceleração vai ser colocada em negativa, vezes 3, que 3 é o tempo em 3 segundos. Então, velocidade final temos 4 vezes 3, 12, mais vezes menos 20 menos 12, a velocidade final é igual a 8 metros por segundo. Lembrando que a unidade de medida de velocidade tem que ser em metros por segundo. Quando falar de aceleração, é metros por segundo ao quadrado, e o tempo vai ser dado em segundos. Tem uma outra forma de resolver, até aqui já é a resposta, mas eu coloquei aqui uma outra forma de estar resolvendo essa atividade. A cada segundo está desacelerando 4 metros por segundo. Então, se em um segundo eu tenho menos 4 metros por segundo, e em 3 segundos, qual é a variação dessa velocidade? Então, eu faço a regra de 3, onde eu tenho ΔV, variação de velocidade, está aqui para 1. Então, ΔV vezes 1, que é igual a 3 vezes menos 4. 3 vezes 4, 12, mais vezes menos, vai ser menos. ΔV vezes 1 vai ser 1. Menos 12 dividido por 1 vai ser o próprio menos 12. Então, a variação de velocidade está sendo de menos 12 metros por segundo. Se a variação de velocidade é igual a velocidade final menos velocidade inicial, a variação da velocidade eu já tenho aqui calculado que é menos 12. Agora, basta calcular a velocidade final. A velocidade inicial eu já tenho que é 20. Esse menos é da fórmula, então 20 metros por segundo é a velocidade inicial. Velocidade final eu coloco para cá, e aqui eu tenho menos 12 mais 20, que é igual a 8 metros por segundo. Atividade B. Qual distância o corpo percorre até parar? Se está falando que é até parar, significa que é até ficar em repouso. Ou seja, o repouso final até parar vai ser velocidade final igual a zero. A velocidade inicial nós já temos aqui que é 20 metros por segundo. E a aceleração está desacelerando, o movimento é retardado, então eu tenho aqui menos 4 metros por segundo ao quadrado.
Como aqui eu não tenho falando o tempo, nós vamos usar a equação de Torricelli, que é a fórmula para calcular variação de espaço ou velocidade quando não tem o tempo informado na atividade. A fórmula é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, ou a distância, que é a mesma coisa. A velocidade final é zero, então 0 ao quadrado. Velocidade inicial é 20, então é 20 ao quadrado, mais 2, esse 2 pertence à fórmula, vezes a aceleração é menos 4, então eu coloco menos 4 entre parênteses, vezes ΔS, que é o deslocamento. Esse aqui é a distância. Então, a distância que nós vamos calcular. 0 vezes 0 é 0, 20 vezes 20 é 400, 2 vezes 4, 8, mais vezes menos, menos. Então, 0 é igual a 400, menos 8 vezes o deslocamento. Toda vez que isso aqui acontecer, você vai pegar esse aqui, final, que é a distância ou deslocamento, é igual esse primeiro valor, depois do zero, você vai passar ele para o negativo. Então, 400 vai ser menos 400 e dividir por esse valor aqui, que é menos 8. Menos 400, aqui já é você vai usar o negativo, não é o 400 positivo. Então, menos 400, aqui está menos 8, você vai passar aqui para dividir por menos 8. 400 dividido por 8 é 50, menos dividido por menos é mais. Então, o deslocamento ou distância é 50 metros. Lembrando que esses 50 metros, ele vai ficar aqui. Se eu fazer isso aqui, ó, 8 vezes 50, eu tenho 400. 400 menos 400 é igual a zero. Então, a resposta correta, a distância é 50 metros. A atividade 2. A decolagem é a fase inicial do voo de um avião em que o veículo adquire a velocidade necessária para obter a sustentação para alçar voo. A decolagem é a fase em que geralmente se utiliza a maior potência dos motores. A decolagem e o pouso são considerados os momentos mais críticos do voo. Nesses procedimentos são necessários cuidados adicionais da tripulação para evitar acidentes. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso e sobre a pista 2.000 metros com aceleração constante de 15 metros por segundo ao quadrado. Qual terá sido a velocidade da decolagem do avião? Então, vamos pegar aqui os seguintes dados. A velocidade inicial vai ser igual a zero, porque está falando que o avião parte do repouso. Então, a velocidade inicial é igual a zero. A velocidade final é que está querendo saber qual terá sido a velocidade da decolagem. Então, a velocidade final é o que vamos descobrir. Interrogação. A aceleração é 15 metros por segundo ao quadrado e o deslocamento, a distância aí percorrida, foi 2.000 metros. Então, aqui não está informando o tempo. Quando não informa o tempo, devemos utilizar a equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Velocidade final ao quadrado é igual, velocidade inicial é zero, então 0 ao quadrado mais 2, esse 2 é da fórmula, aceleração é 15 e o deslocamento vai ser 2.000. Então, 2 vezes 15 vezes 2.000. 15 vezes 2.000 é 30.000. Então, 2 vezes 30.000, 60.000. A velocidade final ao quadrado é igual a 60.000. Se aqui tem ao quadrado, eu vou passar esse valor para a raiz quadrada. Então, a velocidade final é igual a raiz quadrada de 60.000.
que é igual a 244,9489. Então, esse valor aqui é aproximadamente 244,95. Eu vou analisar, arredondar aqui no lugar do 4. Então, aqui eu vou deixar 4 ou 5. Então, eu vou observar os dois números aqui na frente, 89. Como esse número 89 ele está acima de 50, então eu vou aumentar um número aqui no lugar do 4. Então, ao invés de eu deixar 94, só dessa forma, então eu vou deixar 95. Por que 5? Porque esse 89 ele está acima de 50. Se ele estiver acima de 50, eu aumento uma casa aqui no número, no lugar do 4, colocando 5. Se aqui tivesse 49 ou 39, qualquer número abaixo de 50, eu ia conservar o 4. Então, por isso, 244,95 metros por segundo. Se na atividade tivesse pedindo para dar o valor da velocidade em quilômetro por hora, depois desse valor aqui, eu iria multiplicar por 3,6, que é igual a 881,82 km por hora. Mas não está pedindo, isso aqui eu só estou indo além da atividade. A resposta correta da velocidade final é essa daqui, 244,95 metros por segundo. Aí, se tivesse pedindo para passar a velocidade para quilômetro por hora, seria esse valor. Atividade 3. Um automóvel que anda com velocidade de 72 km por hora é freado de tal forma que 6 segundos após o início da sua freada, sua velocidade é de 8 metros por segundo. Letra A. Qual a aceleração imposta pelos freios ao carro? Então, vamos extrair os dados da atividade para facilitar o nosso cálculo. Então, a velocidade inicial está falando aqui que o automóvel estava andando com velocidade de 72 km por hora. E depois que foi freado, então no início a velocidade era 72 km por hora. Como na atividade nós temos que converter para metros por segundo, nota que aqui eu tenho quilômetro por hora, aqui eu tenho metros por segundo. Então eu tenho que passar tudo para metros por segundo. Para transformar 72 km por hora em metros por segundo, basta eu dividir por 3,6, eu acho que 20 metros por segundo, que é a sua velocidade inicial. Então, a velocidade inicial é 72 km por hora ou 20 metros por segundo, que é essa que está em metros por segundo que nós vamos utilizar para efetuar os nossos cálculos. A velocidade final é 8 metros por segundo, ou seja, depois que o automóvel foi freado, após aí a sua freada, a velocidade foi 8 metros por segundo, então já é a velocidade final. O intervalo de tempo que está informando aqui na atividade é 6 segundos, que vai ser o ΔT. Na atividade A, pede qual aceleração. A aceleração é igual a variação de velocidade dividido por variação do tempo. E a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. A velocidade final é 8. Então, eu vou colocar 8 no lugar do VF. A velocidade inicial é 20. Então, a variação da velocidade é 8 menos 20 metros por segundo, que é igual a menos 12 metros por segundo. 20 menos 8, 12. O menos aqui pertence ao número maior, então eu conservo ele. O tempo final é igual a 6. Está falando que o tempo ele iniciou aqui no caso em 0 e após 6 segundos, né, houve a freada aí, então o veículo foi freando após aí o tempo, onde parou aí 6 segundos. Então, tempo final é 6 segundos, o tempo inicial aqui é 0. 6 menos 0 vai ser igual a 6 segundos. 12 dividido por 6 é 2.
Como aqui está negativo, menos dividido por mais é igual a menos. Aqui eu tenho metros por segundo e aqui eu tenho segundo. Então, metro barra segundo eu tenho duas vezes. Então, vai ser segundo ao quadrado. A aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Qual o tempo gasto pelo móvel até parar? Então, para nós chegarmos aqui nessa fórmula, primeiro eu vou explicar para vocês três formas da gente chegar aqui na fórmula que a gente precisa para calcular a velocidade final. Primeiro, nós vimos lá na atividade A, desta número 3, que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo, ou variação do tempo, onde a variação da velocidade foi menos 12 dividido por 6, que encontramos a aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração ela é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido por ΔT. Ou seja, a velocidade final é 8 menos 20 dividido por 6, que dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Desta fórmula aqui, eu posso chegar nesta outra fórmula. Ou seja, eu vou pegar aqui, velocidade final menos a velocidade inicial é igual a aceleração vezes intervalo de tempo. A velocidade final, nós tínhamos 8, está aqui, né? Velocidade final é 8, está aqui velocidade final 8, menos a velocidade inicial é 20, né? Está aqui VO é igual a 20, que é igual à aceleração, nós encontramos menos 2. Então, a aceleração aqui é menos 2 vezes 6, que foi o intervalo de tempo. Aqui, ó, ΔT, variação do tempo, é 6. Então, está aqui 6. 8 menos 20, 20 menos 8 é 12. Conservo o sinal do maior aqui. Então, menos 12. Menos 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12. Menos vezes mais é menos. Então, menos 12 igual a menos 12. Desta fórmula, eu posso chegar nesta fórmula, onde eu tenho a velocidade final, ela é igual a essa velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, aqui, substituindo os mesmos valores, eu tenho velocidade final, tá aqui, ó, é 8, né? Então, 8 é igual à velocidade inicial, que foi 20, a aceleração é menos 2. Eu tenho que colocar esse mais, porque é o mais da fórmula. Então, a aceleração, como é negativa, eu coloco entre parênteses, vezes o intervalo de tempo aqui, que é 6, né? Ó, intervalo de tempo é 6. Então, eu substituo aqui. Então, 8 é igual. 2 vezes 6 é 12. Mais vezes menos é menos. Então, 20 menos 12 é 8. Tá vendo? 8 igual a 8. Então, isso aqui tudo que eu mostrei para vocês é para vocês entenderem que, através desta fórmula de aceleração igual variação de velocidade dividido por variação do tempo, eu posso chegar nesta fórmula, que velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o intervalo do tempo. Na atividade B, está falando qual o tempo gasto pelo móvel até parar. Parar significa repouso, nulo, ou seja, aqui ó, vai ser zero. Então, o repouso aqui, depois que parou, a velocidade final é igual a zero. Está perguntando qual o tempo gasto. Então, esse tempo aqui vai ser interrogação. Nós não sabemos, vamos calcular agora. Então, vamos utilizar essa fórmula, reproduzimos ela aqui, e agora só substituir os valores. Velocidade final aqui é 0, velocidade inicial é 20, a aceleração encontramos na letra A, que é menos 2, vezes o tempo que vamos calcular aqui agora. Aí, às vezes, algum aluno pode questionar, não, mas aí na atividade, na número 3, está falando que o tempo é 6 segundos. Esses 6 segundos aí, ele não pode ser determinado o tempo final, porque a velocidade ainda estava a 8 metros por segundo. Então, aqui é para calcular o tempo
quando a velocidade foi nula, foi zero. O tempo em 6 segundos significa que o veículo, o automóvel, ainda estava em movimento. Então, por isso, devemos fazer dessa fórmula. 0 é igual, desce o 20, mais vezes menos é menos 2 vezes intervalo de tempo. Agora aqui, passa o ΔT para cá, esse 20 que é positivo, agora vai ficar negativo, dividindo aqui pelo menos 2. 20 dividido por 2 é 10, menos dividido por menos é mais. Então, o intervalo de tempo é igual a 10 segundos. Ou seja, o veículo, quando ele foi freado e quando a sua velocidade foi nula, quando o veículo parou totalmente, significa que o veículo teve que andar 10 segundos. Quando o veículo estava aqui a 6 segundos, que a inatividade 3 fala, o veículo ainda estava andando a 8 metros por segundo. Depois que o veículo chegou à velocidade zero, ele demorou ainda 4 segundos a mais. Letra C. Qual a distância percorrida pelo móvel até parar? Então, vamos à equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é a distância. A velocidade final, como aqui é até parar, vai ser zero. É igual à velocidade final descrita aí na letra B. Então, 0 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes menos 2 vezes o deslocamento. Esses valores é só pegando da própria atividade. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0. 20 vezes 20 é 400. Mais 2 vezes menos 2 vezes deslocamento. 0 é igual. 2 vezes 2 é 4. Mais vezes menos é menos. Então, aqui, mais 2 vezes menos 2 é menos 4. Deslocamento é igual, ou a distância é igual. Passa esse 400 aqui para negativo. Menos 400 dividido por menos 4. 400 dividido por 4, 100 menos dividido por menos é mais. Então, a distância é 100 metros. A atividade 4. Na atividade 4, tem um texto explicativo com o título A bala de um tiro dado para cima pode matar alguém? Depois desse texto, tem uma pergunta em que um objeto é atirado verticalmente para cima. Então, aqui, verticalmente pode ser para baixo ou para cima, mas a atividade está me falando que é para cima. Nas imediações da Terra, em MRUV, movimento retilíneo uniforme variado, com velocidade inicial igual em módulo a 20 metros por segundo. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A força da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, para efeito de cálculo, é arredondado 9,8 para 10 para facilitar aí nos cálculos. Letra A. O que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Então, uma proposta aqui é o módulo da velocidade escalar, que é o valor numérico, diminui no decorrer do tempo. Ou seja, de acordo com o tempo vai passando, essa velocidade vai diminuindo. Letra B. Quanto tempo o corpo demora para chegar na altura máxima? Então, vamos fazer aqui uma continha de cabeça. Se eu estou levando um corpo de baixo para cima, verticalmente, de baixo para cima, a força da gravidade é a 10 metros por segundo. Se ele saiu a 20 metros por segundo, em 1 segundo vai andar 10 metros e em 2 segundos 20 metros. Então, automaticamente eu sei que o tempo que eu ia gastar aqui é o tempo de 2 segundos. Mas vamos lá para os cálculos. Se a trajetória é para cima, a aceleração dela vai ser negativa. Então, a velocidade inicial é 20 metros por segundo e a gravidade é 10 metros por segundo quando é de cima para baixo. Quando é de baixo para cima,
a gravidade vai ser negativa. Então, essa aceleração aqui da gravidade vai ser menos 10. Então, aqui eu coloquei aqui um exemplo. Aqui de baixo, o corpo sai a 20 metros por segundo e vai chegar lá no ponto máximo, na altura máxima, com velocidade igual a zero. Quando ele chega lá na altura máxima, com velocidade igual a zero, ele volta a cair novamente, chegando aqui no solo de onde saiu, com a mesma velocidade inicial de antes. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração, que nesse caso aqui é a gravidade, vezes o tempo. A velocidade final é zero, chegou na altura máxima, foi zero, pois chegou a ficar em repouso, a velocidade ficou nula, então é zero. A velocidade inicial é 20, é o momento em que o corpo sai aqui da Terra, em direção para cima, e a gravidade vai ser menos 10 porque está desacelerando. A aceleração negativa porque a trajetória é para cima, vezes o tempo. Então, mais vezes menos é menos. 20 menos 10 vezes t. T é igual, o 20 aqui eu passo ele para negativo, dividindo por menos 10. 20 dividido por 10 é 2. Menos dividido por menos é igual a mais. O tempo é igual a 2 segundos. Uma outra forma de resolver desse ponto para baixo é eu pegar aqui, ó, o 10 multiplicando pelo t, o 10 está negativo. Eu passo ele do lado esquerdo da igualdade, o 10 vai ficar positivo. Então, 10 vezes o tempo é igual a 20. O 20 permanece igual porque ele está depois da igualdade. Então, o tempo é igual a 20 dividido por 10, que é igual a 2 segundos. Tanto faz fazer dessa forma ou dessa forma, eu vou ter sempre o tempo igual a 2 segundos. Letra C. Qual será o valor da altura máxima atingida pelo corpo? Então, a fórmula é velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ou a altura. Então, a velocidade final aí ao quadrado é zero ao quadrado, que é igual a zero. Velocidade inicial 20 ao quadrado, que é igual a 400, mais 2, que é da fórmula, aceleração menos 10, vezes o deslocamento. 2 vezes menos 10 é menos 20, vezes o deslocamento. Agora, eu coloquei aqui duas formas de chegar no resultado. Eu posso pegar aqui, ó, o 400, passar ele para o lado esquerdo da igualdade, vai ficar menos 400, que é igual a menos 20 vezes o deslocamento. E aí, agora eu passo o deslocamento para cá, que é igual a menos 400 dividido por menos 20. 400 dividido por 20 é 20. Menos de cima corta com esse menos de baixo, fica positivo. Menos dividido por menos é mais. A outra forma de resolver, eu posso pegar aqui, ó, colocar o 20 antes aqui da igualdade. Aqui ele está negativo, lá ele vai ficar positivo. Então, menos 20 vezes deslocamento vai ficar 20 vezes deslocamento igual a 400. 400 permanece da mesma forma porque ele está depois da igualdade aqui e depois da igualdade aqui. Então, o deslocamento é igual a 400 dividido por 20, que é igual a 20 metros. Também tem o mesmo resultado. A atividade D. Quanto tempo após o lançamento o corpo demora para retornar à mão do lançador? Então, eu coloquei aqui uma observação que no lançamento vertical, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Nós fizemos aqui na atividade B, o tempo que nós encontramos para o objeto subir, para chegar à altura máxima, foi 2 segundos. Então, o tempo de voo, que é o tempo em que o objeto sai da terra, do solo,
chega até lá em cima na velocidade zero e volta a cair novamente, então vimos que o tempo de voo, que é esse tempo que vai e volta, é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Então, o tempo de subida, nós já calculamos ele na atividade B, que foi 2 segundos. Então, o tempo de descida também vai ser 2 segundos. Então, 2 mais 2, 4 segundos é o tempo de voo. É o tempo em que o objeto sai do solo, atinge a sua velocidade zero e chega novamente ao solo, ele gastando aí 4 segundos. A atividade é: qual a velocidade com a qual o corpo retorna ao ponto de lançamento? Então, a fórmula de calcular a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui eu coloquei duas formas de resolver, pela qual eu obtenho o mesmo valor. Lembrando que a velocidade de lançamento é igual à velocidade de retorno. Então, a mesma velocidade que o objeto sai do solo é a mesma velocidade com que ele vai chegar. Velocidade final é igual a inicial, velocidade inicial, ela é igual a zero, mais a aceleração, que é a força da gravidade, que é 10, vezes 2, que é o tempo de subida ou de descida. Então, 10 vezes 2, velocidade final aqui vai ser 20 metros por segundo. É a velocidade com que o corpo chega no ponto de lançamento. Uma outra fórmula aqui é utilizada, a mesma fórmula, porém no lugar do mais, eu coloquei aqui o sinal de menos, para indicar que o movimento é retrógrado, ou seja, o movimento é contra a trajetória, onde está desacelerando. Velocidade final é igual à velocidade inicial aqui, 20, menos 10, que é a força da gravidade, vezes 4, que é o tempo de voo, tempo de subida e de descida. E essa velocidade aqui, eu estou calculando a velocidade de saída do corpo. A velocidade final vai ser igual 10 vezes 4, 40. Então, 20 menos 40 é igual a menos 20 metros por segundo. Esse sinal negativo aqui é porque o movimento é contra a trajetória, o movimento retrógrado, ou seja, não está sendo de baixo para cima e de cima para baixo. Pessoal, finalizamos aí a correção dessa semana. Um abraço aí a cada um de vocês. Se inscreva aí no canal para vocês ficarem cientes das próximas correções e serem notificados.